A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vossa família, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mateus. Quero nesse momento estar meditando com vocês um pouco a respeito de um assunto muito importante. O tema desse assunto de hoje, eu vou tratar da depressão. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala a respeito da depressão? Bom, eu estive hoje de manhã, por isso eu estou fazendo essa live, eu estive hoje de manhã ouvindo uma programação que é a CBN, e na CBN eles estavam discutindo essa questão da depressão. Mas isso ali falando em Maringá, uma situação atípica que está acontecendo, de depressão seguida de suicídio. Então eu pensei um pouco nessa temática e pensando nisso, eu quero nesse momento estar meditando um pouco com vocês a respeito da depressão. Quem sabe eu falo neste momento com você, amigo. Quem sabe eu falo neste momento com você, meu irmão. Você homem, você mulher. Quem sabe está passando por isso, por um problema que está levando você a viver uma crise depressiva. Bom, eu quero falar aqui sobre o prisma bíblico, tá? Eu quero falar aqui sobre ótica cristã. Evidentemente que eu não posso ignorar o tema. Evidentemente que não podemos fazer vista grossa para um assunto tão importante como este, pois trata-se de uma doença que leva a pessoa à morte, leva a pessoa ao suicídio. Então tem que ser sim tratado de forma científica, tem que encarar como uma doença mesmo, só que o negócio vai mais além. A pergunta que eu faço, que doença mais infernal é essa que leva a pessoa a pensar que tirando a minha vida é a melhor solução? Bom, então a Bíblia ela tem resposta para isso. Porque qualquer problema que leva uma pessoa a conscientizar que a melhor opção é ela tirar a sua própria vida, então eu só tenho uma opção para acreditar. Só pode ser espiritual. Bom, ninguém está livre de ser vítima da depressão. Ninguém. Pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher, um pastor. Então o assunto é muito mesmo delicado. Aqui na Palavra de Deus, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, aqui fala, o contexto diz, quando o profeta Elias, ele desafiou os 450 profetas de Baal, e havendo Deus feito cair fogo do céu, então na sequência daquele evento milagroso que aconteceu, os profetas de Baal todos foram mortos. Então a rainha Jezabel, ela lançou um desafio para o profeta Elias, que no dia seguinte ele estaria morto. E esta palavra da rainha Jezabel fez com que o profeta entrasse numa crise. Olha só, eu estou tratando do profeta Elias. Então a questão é mais séria do que uma pessoa pode pensar. De fato, não podemos fazer vista grossa. Mas eu quero neste momento que você, meu irmão, que você, meu amigo, não ache que isso aí é o fim da sua vida, não. A depressão não é o fim. Tem cura? Eu vou falar de forma bíblica. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cura para qualquer doença. Está escrito na palavra de Deus, eu sou o Senhor que te cura. Tá? Então aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, está escrito assim, ó: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, assim me façam os deuses, outro tanto, se der certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como um deles. Quer dizer, a rainha Jezabel fez uma promessa que até naquele mesmo horário que chegou para ela a notícia que os seus profetas teriam sido mortos, ela também teria matado o profeta Elias. No versículo 3 diz assim, e que vendo ele, quem? O profeta, se levantou e para escapar com vida, e se foi,
e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Verso 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Estou lendo o texto bíblico, verso 5. E deixou-se dormir, e deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Verso 6. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Ok, verso 7. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, e tocou e disse: levanta e come, porque muito comprido será teu caminho. Verso 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites no monte, até o monte de Deus, que é o Monte Horebe. Bom, a despeito de alguns pensarem que o crente jamais se deprime, a própria Bíblia menciona diversos casos de servos de Deus que passaram por severas crises dessa doença e que mostram cada vez mais ativa nesses últimos tempos. Então, é uma questão de nós vermos com vários olhos. Sim, com olhos clínicos, mas principalmente com olhos espirituais. Em primeiro lugar, quais são as causas da depressão? Observe alguns elementos que podem levar-nos à depressão. Primeiro, oposição. Eu estou falando sob ótica bíblica. Primeiro, oposição. Quando Elias chegou a Jezabel e soube que Jezabel intentava matá-lo, tomou atitude, diz a Bíblia aqui, tomou atitude que revela o seu estado depressivo. E qual foi a atitude que ele tomou? Primeiro, ele então se frustrou. A oposição, a resistência leva à frustração. Olha só. Aqui então, segundo ponto, conforme eu já mencionei, é a frustração, que é o sentimento de incapacidade ou de fracasso. Então eu disse que primeiro lugar aqui, o que leva uma pessoa à depressão? Oposição. Aconteceu com o profeta Elias. Segundo lugar, frustração. É um sentimento de incapacidade ou de fracasso diante da realização de um trabalho aparentemente inútil. Pode levar à depressão. No caso do profeta Elias, ele sentiu-se frustrado. Terceiro, o medo. O medo é um pavor incontido do que nos possam fazer o adversário e a possibilidade de sermos perseguidos, ridicularizados, caluniados ou até mortos. Isso leva a pessoa à depressão. O profeta Elias sentiu-se esse medo. Quarto, angústia. Estou falando de sintomas depressivos. Quarto é a angústia. Quando enfrentamos um problema de difícil solução e não vislumbramos uma saída, tendemos à tristeza e à angústia. É justamente nesse momento que a crise depressiva se instala. Então observa o que estou falando aqui da vida do profeta Elias. Agora, quais são as reações naturais diante de uma depressão? Qual que é a reação de uma pessoa? Que reação a pessoa tem diante de uma crise depressiva? Primeiro, fugir. Uma pessoa que foge das reações que levou àquela depressão, primeiro ponto de quem está vivendo um sintoma depressivo é fugir daquele problema. Aconteceu com Moisés. Moisés, incompreendido pelos filhos de Israel e procurando por Faraó, fugiu para Midian. Olha só, tá? Segundo ponto, esconder-se. Uma pessoa que tem sintomas depressivos, ela tem algumas fugas. Primeiro é fugir, segundo, esconder-se. Elias realizou grandes feitos perante o Senhor. Extirpou a idolatria de Israel. Fez chover sobre a terra. Olha só, após um longo período de seca. Todavia, isso não impediu que o profeta ficasse apavorado diante das desprezíveis ameaças da rainha Jezabel. Elias foi esconder.
Um terceiro ponto de uma pessoa que está com sintoma depressivo é desistir. Quem sabe você é um desses que tem desistido sempre, não consegue permanecer, não consegue perseverar, não é determinado. Então o terceiro ponto de uma pessoa que sente crise de depressão é desistir. Muitos, mas quantos deprimidos ficam alienados ou fechados dentro de si mesmo? Quantos e quantos? Sabe? Como se estivesse dentro de um casulo. O abandono da comunhão, olha só, com os irmãos, pode ser um sintoma de depressão. A Bíblia fala que ele deixou ali o seu moço. Ele tinha convidado antigamente o seu moço para acompanhar ele. Agora ele desiste do seu moço, ele deixa ali o seu moço e segue sozinho. Olha a desistência aí. Muito bem. O que fazer para enfrentar a depressão? Então vamos lá. Vamos falar também sobre alguns enfrentamentos que nós temos que ter em relação à depressão. Em primeiro lugar, confiar firmemente no Senhor. Não titubie na sua fé. Coloque a sua fé em ação. Confiar só quando as coisas estão favoráveis não é vantagem. É o mesmo caso da fé. Então use a tua confiança que você tem em Deus. Deus é soberano. Nada ocorre sem a sua permissão. Deus é soberano. Ele está no controle de qualquer problema, querido. Por isso que eu falo para você que essa depressão, que esse problema que você está vivendo, essas crises que você está enfrentando, isso aí não é até o fim não. Confie no Senhor. Segundo, ore. Se possível, jejue, sabe? Para enfrentar isso. É assim que o cristão vence. Não se deixa bater por esses pensamentos malignos aí não, falando que você não vai conseguir, que é a melhor coisa desistir, sabe? Essa sensação de medo, de pavor, de frustração. Para com isso, querido. O crente fiel, ele pode deparar-se sim, no seu dia a dia, com situações que somente serão resolvidas através da oração. Terceiro ponto, como enfrentar? De forma cristocêntrica, evitando a autocomiseração. Pare de se compadecer. Sabe o que é autocomiseração? Coitado de mim, eu não valho nada, eu não presto, ninguém se importa comigo, ninguém acredita em mim, eu sou feio. Para, querido. Lembra daquele moço, aquele paralítico do tanque de Betesda? Que o Senhor Jesus Cristo chegou para ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Sabe qual foi a resposta dele? Senhor, sempre quando a água é agitada, ninguém me joga no tanque. Jesus não perguntou isso não. A pergunta do Senhor foi: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? E ele respondeu outra coisa, sabe? Autocomiseração. Se você acha que você vai tirar proveito de depressão, está enganado. Depressão é uma doença que, se não tratada de forma clínica e espiritual, ela leva sim à morte. E o negócio é sério. Procura os índices. Pesquisa os índices. O quanto de pessoas que morrem por causa da depressão. Então, de forma cristocêntrica, aqui eu digo para você, Jesus Cristo é a solução dos nossos problemas. Então, chega de autocomiseração, querido. Porque eu não consigo trabalhar, porque a minha dor na costa, porque a minha diabetes, porque meu não sei o quê. Pare, isso chama-se autocomiseração, ele é tua cabeça. Você acha que esse problema aí é o fim? Não é fim não. Olhe para trás, olhe de lado, vê as pessoas que de repente têm problemas similares e estão aí batalhando com a vida. Então chega de autocomiseração, coloca a tua confiança em Deus. Coloca a tua confiança no Senhor. Quarto ponto, entregando a vida e o futuro a Deus. Muitas pessoas entram em crise porque tentam resolver os seus problemas e não conseguem. Aí entra em crise. Então entrega a tua vida e o teu futuro para o Senhor. É dele que vem o nosso futuro. Lá em Provérbios capítulo 16, verso 1, fala bem assim, que dos homens são a preparação do coração, mas do Senhor é que vem a resposta da boca. Coloca a tua confiança no Senhor. O deprimido, ele deve, sem demora, vou repetir, o deprimido deve, sem demora e pela fé, levar a Cristo o fardo opressor de sua angústia. Leve a Jesus. Você acha que não tem jeito? Jesus é a solução para os nossos problemas. Quarto, saindo da depressão. Após ouvir atentamente as queixas de Elias, Deus o encorajou. Olha, da mesma forma o Senhor quer restaurar o seu ânimo, trazendo alívio para a sua alma.
Então coloca a tua confiança no Senhor, querido. Assim como o Senhor deu escape para o profeta Elias, Ele vai dar escape para você também. Pode ter certeza disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. De que forma que Ele quer te dar escape? Restaurando a tua saúde física, mudando o teu ambiente, sabe? Mudando de ambiente, esse contexto, Ele vai te dar graça, querido. Deus tirou o profeta do deserto e mandou ele voltar. E quando ele voltou, Deus deu a ele agora Eliseu. Olha. Terceiro, bem-estar espiritual. Deus quer te dar bem-estar espiritual para a sua vida. Conclusão, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos. Tiago 5,17. Inclusive depressão. Deus, assim como deu vitória ao profeta Elias, Ele concederá vitória para a sua vida também. Você crê nisso? Você confia no Senhor? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai amado, por esse homem, por essa mulher. Eu coloco em tuas mãos essa pessoa, Pai, que está em crise, Pai, em crise de depressão, Pai. E Satanás já está induzindo ela, Pai, que morrer é a melhor coisa. Eu repreendo agora esse espírito de morte. Eu repreendo agora todos os demônios que estão alimentando essa doença. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus Cristo, sai. Em nome de Jesus Cristo, sai. Eu declaro a palavra de vitória, de libertação, em nome de Jesus Cristo. Confie no Senhor. Confie no Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Que Deus abençoe a tua vida, meu amigo. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. E lembre-se, com Jesus, todas as coisas são possíveis. Deus te abençoe, em nome de Jesus.